Arro pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, dia de Marte. Hoje temos bastante coisa acontecendo no céu. Já começou na madrugada, meia-noite e 45, com a conjunção da Lua em Virgem com a cauda do dragão. Eu já havia comentado ontem sobre esse aspecto, né? Que convida a gente a eliminar coisas, deixar alguma coisa para trás, trazer ali o nosso pensamento, olhar para os detalhes, pensamento crítico, enfim, usar a inteligência de Virgem, né, que é um signo regido por Mercúrio, para eliminar aquilo que de repente não está legal, ou para trazer alguma melhoria, né? Você deixa para trás alguma coisa para seguir para algo melhor. E olha que interessante, ontem eu tirei um arcano do tarô de manhã. Esse arcano me ajudou bastante nas reflexões, né? E eu perguntei lá no Instagram se a galera queria que eu trouxesse mais informações sobre ele. Bastante gente sinalizou que sim. Então, olha, isso aqui é importante. Se eu vejo, né, se eu faço um post ali e falo, clica aqui, né, clica nesse ícone para mostrar que você quer, né, que eu traga mais informações. Se eu vejo que tem meia dúzia de clique, que ninguém gostou, aí eu falo, beleza, eu não preciso trazer isso aqui, deixa para mim, né? Eu faço a minha reflexão comigo mesmo. Mas como bastante gente sinalizou ali, eu dei um jeito de, depois do último atendimento à noite, eu trouxe mais reflexões sobre ele. Então quem quiser, tá lá no Instagram. Como eu postei ontem à noite, vai estar disponível ainda o dia inteiro, né? Você pode ir lá ver, porque vale para o dia de hoje também, claro, né? A gente pode usar essas reflexões para hoje. Também está no TikTok, tá? Se você estiver no TikTok me seguindo, essa reflexão está ali também, eu postei lá nos stories. Bom, e aí a gente vai seguindo. 11h42 da manhã, a Lua faz um trígono com Vênus. Esse aspecto é maravilhoso, né? Lua e Vênus se harmonizando, se falando bem, tendo uma boa comunicação. Em signos de terra, estamos falando de Virgem e Touro. É um aspecto muito bom para a prosperidade, né? Para questões financeiras. Novamente, a gente está num momento aí que a gente pode otimizar o nosso dia, deixar algumas coisas para trás para seguir por um caminho melhor. Aliás, esse é um dos convites do arcano de ontem, né? Que eu postei ontem lá no Instagram. E aí, aproveita. É uma manhã agradável, é uma manhã que a gente pode utilizar para trabalhar ali nosso bem-estar também, porque os signos de terra eles falam muito do nosso corpo. Aliás, eu já fui lá na madrugada, né? Eu estou gravando aqui 5h30 da manhã, mas eu já fui lá na madrugada para ver qual é a novidade do mês lá do Terra e o óleo de breu branco, um óleo que não costuma ter promoção para ele, né? Ele está com desconto esse mês. E o breu branco é o nosso Líbano, né? Aqui brasileiro, é o nosso frankincense. Então depois ao longo do dia eu vou falando sobre isso também lá no Instagram. Então aproveita uma manhã agradável, uma manhã que você pode utilizar ela no seu melhor. Depois, lá para o finalzinho da tarde, 17h46, a Lua, ainda em Virgem, no último grau de Virgem, né, faz um trígono com Urano, que está no último grau de Touro. Esse aspecto é muito interessante porque traz aquela temática de ideias, de insights, de intuições. E no caso aqui estamos falando também de signos de terra. Então, ideias e intuições que melhoram o seu dia a dia, melhoram o seu trabalho, né, que podem fazer com que você, né, tenha ali ganho de recursos, pode trazer libertações. Né, e aí tem pessoas que podem estar passando. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que está com esse grau 29 aí de touro bem ativado. Então aproveita. É um pôr do sol aí mágico, né? Um pôr do sol muito interessante. Aliás, eu vou trazer uma reflexão que veio para mim, né? Com o arcano que saiu ontem e pegando tudo que está no astral. Pessoal, eu gosto muito das caixinhas, né? Eu sempre colocava muita caixinha lá no Instagram, caixinha de pergunta, e talvez quem estava acostumado ali a interagir percebeu que faz um tempão que eu não coloco caixinha. E por que faz um tempão que eu não coloco caixinha? Porque eu tô com a vida bastante corrida, né? Muita coisa aqui para fazer, muito trabalho. E aí eu colocava a caixinha, vinha um monte de pergunta e eu ficava ali numa ansiedade enorme de responder todo mundo. Era como se tivesse que ter aí todas as caixinhas respondidas e às vezes vinha bastante caixinha. E aí, para ajudar, né? O Instagram tem aquela questão na caixinha que ela some em 24 horas. Então, às vezes, passava ali o dia, eu estava fazendo um monte de coisa, eu não consegui parar para responder, e aí, quando eu ia responder, a caixinha tinha sumido, eu ficava frustrado, era uma coisa meio. Aí eu fiquei assim, né? Falei, bom, a caixinha ela está me trazendo muito estresse. Eu adoro fazer, mas ela está trazendo muito estresse, então por isso que eu não coloquei mais. Faz um tempão que eu não coloquei. Mas ontem, com a ajuda do arcano, né, que saiu ali ontem, o 6 de espadas, me veio uma reflexão muito interessante. Eu estou falando ainda do Lua em trígono com Urano. Eu quero passar, eu vou começar a testar isso. Eu quero passar a colocar a caixinha todo dia.
Todo dia eu quero colocar a caixinha. Mas é o seguinte, eu vou me propor, né, eu vou colocar ali como meta responder uma pergunta por dia. Então, assim, se eu receber ali 10 perguntas na caixinha, 20 perguntas, 30 perguntas, eu vou escolher uma e vou responder uma. E aí o que significa, né? Que a pergunta que você colocar tem que ser boa, né? Porque também muita gente, às vezes eu colocava a caixinha e era só para ler o mapa dela, né? Tipo, fala aí como que está acontecendo aqui no meu mapa. Então, eu quero fazer isso. Se você gosta da caixinha, gosta de interagir, fica de olho lá. Quero colocar a caixinha. Eu vou colocar isso lá também, né? Que eu vou responder uma pergunta. Para quê? Para não deixar frustração para ninguém. Né? Do tipo, você colocou sua pergunta, eu não respondi, foi porque eu tinha que ter uma só pergunta para responder. Só que eu pensei o seguinte, né? Pô, vou responder uma só, vai ficar faltando. Só que entre eu não colocar caixinha nenhuma, como eu tenho feito aí nos últimos dias, né? Não coloquei mais a caixinha, e eu colocar a caixinha todo dia e responder uma pergunta por dia, são 30 perguntas que eu vou responder no mês. Enquanto que se eu não colocar a caixinha nenhuma, eu não vou responder nenhuma. Então olha que interessante essa reflexão, né, que me veio na hora que eu olhei aquela carta, né, o 6 de espadas, trazendo o Mercúrio em aquário. Então assim, você pode ter esse tipo de reflexão também. Aliás, se você estiver no Instagram, olha para a carta que eu mando ali, né, que eu posto, que depois eu mostro no vídeo, porque os arcanos do tarô eles são portais. Se você olhar ali, se você tiver ali uma concentração, você pode ter efeitos, né, que a carta traz para você poder utilizar o poder dela. Então fica de olho no Instagram, né? Se tiver uma. E aí, assim, a melhor pergunta vai ser que eu vou responder. Claro que podem ter várias melhores perguntas, várias perguntas boas. O que eu recomendo? Eu também vou priorizar aquelas pessoas que estão junto comigo, que comentam, que eu vejo, né? Eu sempre estou vendo a pessoa que está comentando, que manda o seu like. Então, essa pessoa que está ali realmente junto comigo. E também, veja, né? Às vezes eu não respondi a sua pergunta naquele dia, mas você pode repetir ela. Você faz um copy-paste, né, da sua pergunta e coloca ali no dia seguinte, porque quem sabe ela virá no dia seguinte. Né? Então é bem interessante. Quem quiser, quem não quiser também, só fica lá de olhando, né? Vê aí a pergunta que alguém colocou e eu respondo. Mas é uma forma que eu entendi de colocar a caixinha e interagir. Bom, e aí, novamente, né? Tudo isso para falar da Lua e Urano. Qual é a ideia que você vai ter? Qual é o insight que você vai ter para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para a otimização? Novamente, eu quero trazer mensagem, eu quero utilizar os recursos da internet, como a caixinha de pergunta, para viver o meu trabalho, para interagir, só que eu tenho que achar a melhor forma. E essa foi a melhor forma por enquanto, eu vou testar, né? Vai que também não funciona muito legal, eu vou testar para ver como é que é. Bom, 18 e 16, a Lua entra em Libra. E aí a gente termina então a temática da Lua em Virgem. Começa já na noite de hoje com a temática libriana que vai falar dos relacionamentos, vai falar do equilíbrio. E aí lembra, né? No resumão da semana, aliás, ontem também não consegui fazer o upload das lives de ontem, mas hoje eu vou fazer o upload, né? Lá para o Spotify e para o YouTube, da live do resumão e do Mercúrio em Leão. Então, hoje a Lua entra em Libra e já começa a trabalhar a temática da Lua crescente, porque a Lua crescente dessa semana será no signo de Libra. Então, fazer crescer os relacionamentos significativos, as parcerias, novamente o equilíbrio também, né? O signo de Libra, ele fala muito da gente buscar o equilíbrio na vida. Só que o que acontece? Assim que a Lua entra em Libra, ela já começa a aplicar uma oposição ao tio Saturno. Então, às 21 horas e 53 minutos, a Lua faz uma oposição a Saturno. Esse aspecto tende a ser um aspecto mais chatinho, mais pesado, né? A oposição ela faz a gente às vezes encarar alguma coisa e quando é com um planeta mais denso como Saturno, pode trazer alguma insatisfação, algum peso emocional, talvez até ligado à área dos relacionamentos ou à vida no geral. Mas também, né, o Saturno ele convida a gente a encarar de frente nossos bloqueios, aquilo que está impedindo a gente de viver a nossa vida. Lembra que Saturno está junto com Netuno, então, em seguida, praticamente ali, nem uma hora depois, às 22 horas e 34 minutos, a Lua faz uma oposição a Netuno, que aí faz a gente encarar as nossas questões inconscientes, né? Talvez as nossas ilusões. Olha, pessoal, para mim, assim, foi legal que esse aspecto caiu esse horário, porque esse horário eu já quero estar dormindo, né? Então eu já particularmente devo estar pelo menos
iniciando aí o meu período de sono quando esses dois caras formarem o aspecto. Mas claro que a partir das 18 horas, quando a Lua entrar em Libra, esse aspecto já está rolando forte. Então, aproveita esse aspecto no melhor. Lembra, pode dar aquela insatisfação, pode dar aquele peso emocional, aquela preocupação, que é uma temática saturnina, mas utilize para o melhor, que é o que? Tá bom, eu quero materializar meus sonhos, Saturno em conjunção com o Netuno em Áries, o que eu preciso fazer? Qual é o bloqueio que eu preciso vencer? E novamente, quais são as pessoas que podem me ajudar? Né? Já que temos aí a Lua no signo de Libra falando de parceria. Mas veja, essa oposição acontece e na madrugada, meia-noite e 26, a gente vai ter a Lua fazendo um trígono a Plutão. Então essa madrugada ela está interessante porque, primeiro, né, o trígono a Plutão é um canal fluente ali de comunicação entre a Lua e Plutão, que fala do nosso inconsciente profundo, do poder que a gente tem, da regeneração que Plutão traz para a gente. Então pode ser uma madrugada ali, primeiro, né, com bastante regeneração, nosso corpo conseguir se regenerar, e aí, novamente eu falo, né, se você não tem boas noites de sono, tem que correr para resolver isso, porque o sono ele é fundamental. O sono é como se fosse a tomada que você coloca ali o seu celular para carregar, pelo menos, sei lá, acho que todo dia, né? O celular, ele, como as pessoas usam muito, dificilmente você passaria aí um dia sem recarregar o seu celular. Então, imagina se não tivesse essa tomada, né? Se a tomada. Eu, por exemplo, estou com uma questão ali, né? Que aconteceu faz tempo, a gata fez xixi no meu celular e aí estragou ali o conector de. Eu estou carregando via Wi-Fi, né? E aí o carregamento via Wi-Fi ele demora pra caramba, ou seja, eu não estou não está otimizado o meu celular, né? Então, se seu sono não está legal, corre atrás disso. Eu posso ajudar, tenho várias dicas aí que eu sempre dou nos atendimentos, né, para resolver isso. Mas no geral, o sono ele tem que ser regenerador. E o trígono a Plutão pode trazer isso, que a gente possa regenerar aí nossa energia, nossa força, dormir bem e acordar amanhã com muita disposição. Aliás, amanhã é o dia da Lua crescente. Então a gente adia amanhã como se a gente tivesse que colocar mais energia naquilo que a gente quer fazer crescer. E claro que o trígono a Plutão pode trazer acesso ao nosso inconsciente profundo. Então, às vezes não é muito fácil, dependendo do conteúdo do seu inconsciente, como estamos falando de Plutão, podem vir até pesadelos, né? Mas, novamente, se você costuma ter pesadelos, vale a pena você usar uma ametista, você usar ali o óleo essencial de junípero, que ajuda bastante nessa energia. É isso, pessoal. Que dia maravilhoso que temos hoje, né? Aproveite principalmente a parte da manhã, né? Que a parte da manhã tá bem agradável aí. Eu farei isso. E é isso. Ontem também não consegui, né, fazer a live de julho, mas hoje chegou julho. Então, se tudo der certo, quero estar lá no Instagram para a gente poder conversar sobre o astral de julho, quais são os principais movimentos planetários do mês de julho. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.